live eu quero falar sobre as nossas emoções, que movimentam também a nossa mente, e o quanto a gente precisa olhar para elas, o que são as nossas emoções, a nossa variação emocional, de que forma esse campo emocional que nós temos modifica o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, e também são as nossas emoções que geram os sintomas. Esses sintomas que a gente pode constelar, os sintomas que a gente pode olhar através da leitura do mapa astrológico, os nossos conteúdos inconscientes. Antes de olhar para as emoções mais antigas, você pode começar olhando para as suas emoções atuais, acabar o dia, ter 5 minutinhos para sentar, ou durante o dia, depois do almoço, ou logo que acorda, ter aquele momento de introspecção, saber, mas o que eu estou sentindo? Como é que eu estou sentindo a minha vida? Como é que as coisas estão se desenrolando, né? Eu estou à vontade com a minha vida, eu estou à vontade com essa situação, o que eu posso fazer para me sentir mais à vontade? Porque o nosso estado de felicidade, de paz, é um estado biológico necessário. Nós precisamos saber quem nós somos, ser íntimos de nós mesmos, para poder regular as questões da nossa vida. Porque não adianta, a vida não vai andar se a gente não tem lá um sentimento alinhado com aquilo que a gente realmente gosta, se a gente não está alinhado com o nosso pensamento, se o nosso pensamento não está ali tentando resolver as nossas coisas internas que a gente não fala, que a gente não diz, que a gente engole, então nada sai direito daí. Né? Se a gente está levando uma vida que não está de fato e verdadeiramente alinhada com as nossas emoções, com o nosso pensamento, com a nossa essência. Então, já sabe que através da psicossomática, que as doenças são sintomas, elas advêm do adoecimento da alma. Então, o adoecimento da alma, ele começa pelo nosso não olhar das nossas emoções. Porque muitas vezes a pessoa vem com essa demanda, né, fazer o atendimento, tanto da leitura de mapa astrológico, como da constelação familiar, com a queixa de saúde, com a queixa sobre o corpo, com a queixa sobre sintomas, né? Às vezes não é nem a doença, mas são sintomas generalizados. Então, isso dispensa a medicina? Não, claro que não. Mas é importante a gente olhar a origem, né? Porque às vezes a gente tem um sintoma, por exemplo, dor de estômago, gastrite, e uma série de outras coisas. É claro que você tem que ir num gastro, olhar o que acontece com o seu estômago, o que você pode fazer ali naquele momento. Ele vai pedir exames, ele vai estudar o caso e vai te indicar talvez uma medicação, um tratamento, etc. Isso é uma coisa. Agora, o que tem atrás da dor de estômago? O que gera esse sintoma em você? Então, é importante a gente olhar para esse aspecto na nossa vida. E isso tudo vem das emoções. Nós somos ensinados a reprimir as nossas emoções, né? A gente tem aquela ideia de que sentir raiva é feio, é mal, é uma pessoa ruim, pessoa que tem raiva, a pessoa não pode ter raiva. E não, a gente sabe que raiva é um sentimento que nos preserva também, nos dá limite, dá noção de espaço para as outras pessoas. Então, a raiva não é algo negativo, ela só precisa ser equalizada, né? O medo também é algo que todos nós temos medo de algo, ele só precisa ser equalizado, porque ele também trabalha em nós no sentido de preservação. Então, assim, como nós não fomos, né, a pessoa que chora muito, tá sendo mimizento, tá fazendo drama, ou então a gente vem dessa consciência de que homens não choram, né, então os homens sempre, agora não mais tanto, mas os da geração anterior e os mais antigos eram homens criados num ambiente duro, que não podiam expressar, né, as suas emoções. Nem as mulheres. Quantas mulheres foram chamadas de loucas, isso e aquilo, aquele outro, porque tinham crises emocionais. Então, é nesse sentido que eu falo aqui que a gente precisa aprender a olhar as nossas emoções, validar as nossas emoções. Muitas vezes, as nossas emoções do agora, elas são resultado de algo que já aconteceu lá atrás, antes disso. Antes disso, e antes disso, e antes disso. O que aconteceu? Parecido com o que está acontecendo hoje, ou numa outra situação, mas que causa uma emoção.
Porque o gatilho emocional que todos nós temos e precisamos equalizar os nossos gatilhos emocionais também, eles vêm de uma memória de algo que aconteceu antes e que criou um caminho inconsciente e que nos faz sentir e ressentir determinadas coisas, formando os gatilhos emocionais. Quem nunca se explodiu com alguma situação na sua vida e às vezes era uma situação pequena, uma coisa assim, mas aquilo que aconteceu ali com você, aquela exaustão emocional que te fez explodir naquele momento, era um somatório de outras coisas e que muitas vezes a gente vai guardando no inconsciente. O nosso é como se nós fôssemos um pequeno baú cheio de emoções guardadas ali, emoções que muitas vezes a gente não lembra, né? Emoções de registros da infância, emoções lá do registro de quando estávamos na gestação, lá dentro da barriga da mãe, né? A gente sabe que a gente tem uma simbiose muito grande com a psique da mãe, com as emoções da mãe, porque a gente fica 9 meses, 8 meses dentro da barriga da mãe. Então a mãe também tem as suas dinâmicas emocionais e o bebê lê muito isso. E na própria infância também, nós estamos mergulhados na onde nós nascemos, num mar de emoções das pessoas à nossa volta. E nós vamos digerindo ou não o que nos acontece. Então, as emoções são registros que nós temos, né? Agora, eu trago ainda para um passo mais além. Muitas emoções que nós temos estão registradas no nosso campo informacional. São emoções não só nossas, mas emoções do nosso sistema também. Então, fazer uma constelação familiar, a gente vai olhar a origem dessa emoção. Então, você chega com um sintoma, uma repetição na sua vida. Então, assim, não é uma informação dela, é uma informação do campo emocional dela. Pode ser dela, de algo que aconteceu com ela na infância, na juventude, em outro relacionamento, mas também pode ser uma informação do campo ancestral dela, do campo informacional da onde ela veio. Por isso que é importante a gente olhar e se dar conta, fazer uma reflexão no que é que eu estou repetindo, o que é que eu estou sentindo e validar isso, né? Se a gente não para se observar o que sente a respeito das coisas, como elas vão nos acontecendo no dia a dia, e muitas vezes a gente fica perdido nesse dia a dia, corrido, fazendo mil coisas, e quando tá parado, tá lá na tela, olhando para a tela, tá assistindo algo, tá com a cabeça em outro lugar, né? E não para, não faz aqueles 5 minutos de você com você mesmo. Bom, o que eu tô sentindo? Como é que foi meu dia? O que tá acontecendo comigo no meu dia a dia? O que eu tô sentindo sobre isso? Ou passou por alguma coisa traumática, algum fato, alguma coisa e ressente aquilo, guarda aquilo e não analisa. E não pensa, poxa, olha o que aconteceu com essa situação, olha o quanto isso me fez sentir isso, fez sentir aquilo. E elaborar o seu estado emocional. Nós não somos ensinados a elaborar as nossas emoções. Então, o que acaba gerando isso? Muitas vezes nós não expressamos o que nós estamos sentindo. Nós guardamos o que nós estamos sentindo. E aí aquilo fica ali dentro, criando, gerando pensamentos repetitivos. Isso vai acabar indo para o externo como um gatilho emocional, né? Trazendo, às vezes, conflitos, repetições. Então, muitas vezes a pessoa tem uma emoção não trabalhada e ela tem diversas repetições na vida dela, em diversos tipos de situação, é do trabalho, é onde mora, é não sei aqui, é não sei lá, e não para pensar que aquilo ali tem um fundo emocional e que atrás desse fundo emocional tem um registro, tem algo que não foi trabalhado, que não foi olhado, que não foi liberado. E isso muitas vezes acaba gerando não só conflitos e repetições inconscientes na nossa vida, mas muitas vezes gera doença, sintoma físico, dores no corpo, dor de cabeça, dor no estômago, dor nas pernas, exaustão, cansaço, né? Agitação, falta de sono. Como é importante nós termos atividades que nos ajudem a isso. Eu não gosto de fazer terapia, mas eu, sei lá, faço uma caminhada ao ar livre e paro para pensar um pouco, para perceber o que eu estou sentindo em determinadas situações, o que está me acontecendo, como é que está a minha vida, né?
fazer uma reflexão interna, tá bom, não tá? No que eu estou me enganando? Que história eu estou me contando? Para que isso não venha lá gerar. Ou não, ou eu tenho já um problema, já tenho uma doença, já tenho gastrite, já tenho asma, já tenho dificuldade respiratória, ou já tenho algum problema nos olhos, agora já tenho problema nos ouvidos, alguma coisa já tenho desenvolvido, já tenho que tomar remédio sobre aquilo, mas eu não paro para olhar o fundo emocional disso, da onde vem isso, tendo uma visão mais holística, não dispensando o tratamento médico, mas tendo uma visão mais holística de si. Porque muitas vezes algo que a gente tem, ele tá vindo, não só, você vai pegar alguma coisa com bactéria, uma dor de garganta. Uma dor de garganta, pegou uma bactéria, deu uma inflamação, e você precisou tomar um antibiótico, deu febre, fechou a garganta, você precisou então ir no médico, fazer um exame, olhar, ele deu um antibiótico para você tomar. Agora, o que que gera as questões de garganta? O que é que você não engoliu? O que é que você não digeriu? O que é que você não falou? Então, toda a psicossomática que tem atrás disso, né? A decodificação, como eu falei lá no começo dessa live, a decodificação daquilo. Por que que isso está me acontecendo? E a constelação familiar, ela olha para isso. Muitas vezes a gente revisita algo que a gente precisa liberar, ter um outro olhar para aquilo, compreender de uma outra forma. E mais, muitas vezes o nosso sintoma, as doenças que se repetem na nossa família, né? Você pode perceber aí, às vezes, uma família inteira tem diabetes, uma família inteira tem problema do coração, outra família inteira tem problema de pele. Então, isso não é por acaso, isso é um sintoma familiar, é uma informação do seu sistema, que se você não trabalhar, você vai ficar repetindo. Então, por isso que é tão importante a gente buscar uma ferramenta de autoconhecimento, ampliando nossa compreensão do corpo, do sintoma, da existência, de uma existência conectada com o todo, né? Esses momentos que a gente precisa ajustar. E tudo isso está relacionado com as nossas emoções também. Porque se a gente nunca se olha, a gente nunca se nutre, a gente nunca faz uma reflexão, então a gente vai guardando as nossas emoções, principalmente as emoções de insatisfação. As causas, não há como ter uma regra, né? Ah, então isso que você tem, dor de estômago quer dizer aquilo, dor de cabeça quer dizer aquele outro. Não, né? A gente tem que olhar no campo informacional da pessoa a que está relacionado isso. Além de trabalhar com constelação familiar e com a leitura do mapa astrológico, porque o mapa astrológico, aqui que eu sempre tenho em mãos, ó, o seu mapa astrológico, ele também tem pontos que vão falar da sua constituição do corpo, como é que funciona a sua mente, como é que funcionam as suas emoções e como tudo isso está interligado. Os trânsitos de planetas, os aspectos entre planetas também vão dizer como são os nossos gatilhos emocionais, né? Qual é a nossa tendência no agir, né? Que é Marte. Como é que a gente, o que que nos nutre, a Lua, né? O que que nos faz feliz, o que que nós desejamos, a Vênus, né? Os nossos gatilhos emocionais, assuntos inconscientes, casa 12, Plutão, casa 8, casa 4, que é a casa da família. Então, tudo isso, né? O nosso corpo, a casa 2 com casa 6, que casa 6 é o nosso cotidiano, como é que a gente lida com os aspectos de saúde. Então, é um caminho de leitura. O mapa astrológico é um caminho de leitura da sua alma. A constelação familiar é outro caminho de leitura da sua alma, né? Eu também trabalho com a radiestesia, que também é um outro sistema de leitura da alma, leitura do que está acontecendo numa camada mais profunda de você. Uma camada assim que você não sabe que está ali. Algumas coisas a gente esconde da gente mesmo, outras coisas atuam em nós através do nosso campo informacional.